e eu queria ouvir de você, antes de dar algumas informações aqui. Você falou em prazo. Você acha que o próximo jogo do Sport já tem que estar um técnico aí para treinar essa semana? E qual o prazo na tua cabeça e da galera aí no chat para que resolva esse conclave, né? Vamos dizer assim, com todo respeito à Igreja Católica, mas do técnico do esporte? No mundo de Nárnia, seria hoje, né? No mundo de Nárnia, esse técnico era para estar anunciado hoje, para que ele pudesse já ser regularizado hoje. Não regularizado, porque o Sport só vai jogar domingo, mas para que ele pudesse estar amanhã na capital pernambucana para dar treino em 2 períodos, terça, quarta, quinta e sexta. E até mesmo sábado de manhã, porque o jogo é domingo. Porque ele poderia ter 4 dias de treino com esse elenco, né? Quanto mais tempo você postergar essa dissidência, faz com que você perca tempo. E tempo é dinheiro. Tempo é algo que o esporte não tem. Cada dia que se passa, cada dia que se passa, o esporte fica mais afundado na zona de rebaixamento. Isso é muito ruim, porque você está dentro da zona, isso causa desconforto, isso causa protesto, isso causa angústia. Com certeza, aposto com qualquer torcedor que está no chat, comigo, com você, o final de semana no 1-1 ia ser uma coisa, mas aquele gol tomado aos 50 do segundo tempo foi outra coisa. O final de semana de todo Pepa não mundo cairia. Se o Sport empata, o Pepa não cairia. não cairia. Mas Mas sabe por o gol quê? tomado. Porque, além de tudo, além do time, há a questão que a gente pode dizer tudo de Pepa. E eu, inclusive, eu já tinha dito aqui, para ninguém deturpar minha opinião, a gente pode dizer tudo, mas o Sport jogou bem contra o Fluminense, Sim, comparando com os eu, outros jogos. eu até comentei com o Alessandro em off, algumas falhas, por exemplo, foram pontuais no gol que o Sport levou. O gol que o Sport levou, por exemplo, foi idêntico ao gol contra o Santa Cruz, no Pernambucano, ao gol contra o Bahia, idêntico. E outra coisa, tá, Alessandro? Parecia até que não Vindo, estava treinando, né? Porque você vê um erro e não veja, corrigiu. são 3 gols, são 3 ou 4 gols idênticos, tá? O próprio gol contra o Palmeiras também foi assim. Então, veja bem, outra questão também, tá? O Sport morre fisicamente a partir do segundo tempo. Porque, além de ser desorganizado. Porque, veja só, o Sport morrer fisicamente, isso prova que você não está tendo um bom preparo físico. Porque a gente também tem que falar, poxa, do Queiroz, você perder aquela bola feita que você perdeu, é complicado também. E você aí tem pontos de azar, né? De bolas que não entram. Mas, sabe, é aquela coisa, Alessandro, de pressão, né? É Tudo tanta é ruim, pressão que cara. você Tudo é tem. ruim. Uma coisa vai puxando a outra. Quando eu digo que jogou bem, é tomando o patamar que a gente tinha e contra um Fluminense, até então quinto colocado, Sport Lanterna, pressão por vitória, e dentro, sabias, né? A gente já vinha falando aqui dos bastidores que derrota saía, cairia, né? Nesse sentido. E sabe também, Alessandro, vê, quando terminou o primeiro tempo de jogo contra o Corinthians, eu acho que 7 de 10 pensou assim, vai tomar virada, vai tomar virada. Pouquíssimos torcedores, pela Acreditava fase na que tinha, vitória. pensavam assim, velho, a gente vai se fechar aqui e vai conseguir o gol no contra-ataque e vai fazer 2-0 ou vai ficar 1-0. A mesma coisa foi no domingo no Maracanã. Todo mundo, cara, 7 de 10 e pode perguntar aqui no chat, fazer uma enquete. Todo mundo pensou assim, a virada vai acontecer. E quando tomou 1-1, todo mundo deve ter pensado assim, a virada vai acontecer, é questão de tempo, é questão de tempo. Todo mundo nos grupos aí, do próprio grupo da Partida Esporte, todo mundo pensou isso, porque assim, e isso, uma coisa, se vitória chama vitória, derrota chama derrota. E o time fica assim, sem confiança, fadado a isso. Agora, é claro, uma hora essa maré vai ter que virar também. Eu lembro muito, por exemplo, do Goiás de 2005, que terminou o primeiro turno na lanterna, e aquele Goiás que tinha Araújo, que tinha Grafite, que tinha Timaço. Danilo. Timaço O para a primeiro época. turno foi para a lanterna. O segundo turno, esse Goiás foi parar na Libertadores. Um time absurdo. Tanto é que esse grupo aí, olha, eu gosto de 2004, toda essa galera aí foi parar no São Paulo, 2005, campeão da Libertadores, campeão do mundo no outro ano. O que a turma está comentando aqui, eu vi agora, Pepa mudou sem necessidade no segundo tempo. Gente, lembrem o elenco do esporte. Eu já falei aqui, eu acho que o amigo aí Enxuto. perdeu, quem comentou. É enxuto demais.
quantitativamente, né, em quantidade e em qualidade, que é qualitativamente falando, fraco. Tem que E outra reforçar. coisa, né, Então, Alessandro? tá todo mundo jogando com o motor já para estourar. E por falar em elenco, Alessandro Matheus, Lucas Lima não joga domingo, tá? Lucas Lima tá fora. Lucas Lima não joga domingo porque tomou o terceiro Suspenso. amarelo e o próximo técnico, ou César Luciano, vai ter já um problema em suas mãos, porque Sérgio Oliveira, né, é o Por português que que tu se tá dizendo no entendeu. César Lucena? Porque, veja, porque hoje, quem é o técnico do esporte hoje? Quem é que vai dar o treino hoje, Alessandro Matias? É você? Que vai dar o Olha. treino, a reapresentação hoje é o César, pô. O Então, cargo é dele hoje. é por isso que eu falo, Ah, César tá. Por Lucena, hoje. Tá. por hoje, é por isso que eu falo, César Lucena tem um problema em suas mãos, porque até Eu, hoje, horário recifense, 11h18, ele deve estar dando treino, inclusive, a repressão deve ter sido hoje, eu acho. Então, César Lucena, Houston, we have a problem, ele tem um problema em suas mãos. Quem é que ele vai escalar? Ele vai escalar como o time? Ele vai escalar três volantes, ele vai botar Tenso no meio, ele vai ser quem? Vai ser Zé Lucas, Rivera, Sérgio Oliveira, se quiser jogar, e Atencio. o esporte não divulgou o horário do treino, tá? Só divulgou, só para detalhar, que eu acho também receio de protesto, daquela coisa Ah, toda, total. né? Isso aí só vai ser divulgado no grupo do Zap dos jogadores e olha lá. Só Quer dizer, disse que é lá no CT. Cara, falando de prazo, tá? Você sabe que eu não falo nada aqui do acaso. Quando é para opinar, é opinião, eu digo. Isso é informação, isso é opinião. O que eu vou dizer aqui agora sobre prazo é informação nos bastidores da Ilha do Retiro. E eu disse isso no pós-jogo. No pós-jogo, que ninguém é menino, né? Desde que existisse celular, a gente tá aqui, eu estou fazendo mil coisas, como os meninos que trabalham aqui sabem como eu faço. A informação era que, se bem que está no calor, né, da emoção, aquela coisa toda de saída, vestiário, a ideia é que até amanhã, coisa que eu não acredito, há um planejamento de até amanhã estar escolhido esse técnico do esporte. Começou sábado, eu vi umas perguntas aqui no privado. Já começou no sábado. O jogo foi quando? Agora me deu branco. domingo. Foi domingo. Não, porra, o jogo do esporte O jogo agora foi contra sábado, o. o jogo foi Foi sábado. Foi sábado, sábado, isso, foi perdão. sábado. Agora tu me deu mais rolo ainda. Não, domingo de tarde, de manhã, já estavam fazendo entrevista. Não teve entrevista ainda. Não teve entrevista de seu ninguém ainda. Tá? Os técnicos estão primeiro sendo colocados à mesa. Perfil, comparando com o elenco, tudo comparando com o trabalho, trabalhando também a questão de vir um técnico que tem uma identificação com o clube, é colocado também, neste momento, à mesa. Comissão técnica, você vê que comissão técnica, né? Pois é, mas a comissão o cara traz, né? Tem uns caras fixos aqui, mas ele traz. Então, até agora, até eu começar esse programa, hoje de manhã, não tinha ainda entrevista. O que não quer dizer que a partir agora de manhã, neste momento, esteja acontecendo. Mas até eu começar o programa, não tinha entrevista. E eu não, por mais que vocês critiquem aí, eu não acho errado. Não pode contratar assim de uma hora para outra. Existia e existe nomes que já estavam sendo trabalhados, essa informação, antes do Pepa cair. Isso é traição com o Pepa? Isso não, porra. Isso é mercado, é trabalho. Estou vendo um funcionário que não está rendendo, eu já estou olhando o mercado para ver quem pode render melhor do que aquele que está comigo agora. E vai dizer que tu nunca, e vai dizer que ninguém fez isso, procurar ver uma empresa melhor onde já está trabalhando. Peraí, pô, isso é normal. Existem alguns nomes. Enfim, como é que eu posso dizer aqui? Mas tem muito nome que está sendo dito assim. Foi oferecido e não foi. Oferecido e não foi nem estudado. Estou falando assim porque a torcida pergunta um bocado de coisa e eu não vou entrar não, porque vai dizer, está demitindo o colega, está demitindo fulano. Não vou dizer o nome não. Mas assim, fulano foi oferecido, ou fulano, sei lá, qualquer frase aí que colocaram, a torcida está perguntando. Tem muita coisa que está só no. Pode ser. O Sport já tem uns nomes que está trabalhando e que vai entrevistar. É o que eu estou dizendo aqui. A partir de agora pela manhã, neste momento,
os técnicos, né, que estão na linha podem vir para cá. Alguns técnicos, inclusive, gente, estão colocando aí que eu acho pouco provável. O cara que bota a bunda na parede do início ao fim do jogo. Se Yuri, se Guilherme Falcão, se André, se o vice-presidente do Sport, que não está no futebol, mas está, opina, ele se arreta quando eu digo isso, você opina assim, ele fica tirando onda com ele. Optarem por um técnico desse é pouco provável, né? O Sport está precisando de uma recuperação, vai jogar, se empatar todos os jogos a partir de agora, se classifica, fica na primeira divisão? 34 pontos, vai para onde? Vai para onde com a porra de um resultado desse? Então, tem técnicos, né, que vocês, nesse sentido, não sigam nesse sentido, não, tá? Porque tem que ser português, porque tem jogador português. Tem contrato com jogadores e não necessariamente não precisa ser português, não, tá? Aquela coisa de achar o Vojvoda, né, dentro do esporte, tá tocando que só porra meu negócio aqui. Será que é alguma informação? Se quiser, bota a gente na tela que a gente desenrola aqui. Não, é outra pessoa. Então, cara, não vão por aí, não, tá? O perfil do técnico do esporte, claro. Porra, é meio que chovendo molhado, mas como a gente tem que falar aqui, né? E eu não tomo como base informação dos colegas, até leio, mas não me norteio aqui, me norteio o que é que eu pesquiso, aguerrido, que tenha um lado psicológico de grupo, de vestiário que deu up, né? Como diz hoje. Aí eu vou uma brincadeira ontem, né? Então, as frases que você diz, isso é Instagramável. Aí os colegas faziam, né? A mesma coisa agora. Up, faz, vai. Nossa. Que dê um up, que seja um cara vitorioso, não pode defender o esporte sendo um cara derrotado. Conheça a Série A, né? Conheça a Série A, conheça de mercado, né? E tem os atributos que a gente imagina. O que não está descartado com o técnico do esporte é ele ter o conhecimento do que é o clube, do que é a grandeza, do que é não só a necessidade externa, como a interna, como eu falei aqui, né? Do psicológico, Alessandro, comissão técnica, como também da torcida rubro-negra, da exigência, dessa coisa toda, que independente de você comparar o esporte a qualquer clube, o torcedor do esporte é chata, e a mais chata, graças a Deus, do Brasil. Então, vai por aí esse caminho do perfil do técnico do esporte. Fala, irmão. pelo que tu sondasse nos bastidores, tu acha que uma figurinha repetida ela pode voltar a ser carimbada no alvo em relação a técnico? É possível? Pode. Foi bom você perguntar isso. Entendeste o que eu... Entendi. E eu vou botar o nome aqui, inclusive, de Vamos lá, deixa eu botar aqui. Que, inclusive, para quem acompanha aqui, sabe que é o meu nome preferido. Tá aí na tela? Ainda não. Vamos lá. Eu dei um clique aqui, mas o negócio tá meio travado aqui hoje. Eduardo Batista. Para mim era um grande nome. É um grande nome. Tá se escalando, né, Alessandro? Foi no podcast um dia desse, falou bem do cara pra caramba do esporte, E não é só isso, 2015. não. Não é só isso, não. É um cara que tem conhecimento, tem o que a gente tá comentando aqui agora, um DNA com o esporte, conhece a torcida, conhece o ambiente, o habitat rubro-negro aqui. No mercado paulista, que a gente vai precisar, tem um conhecimento vasto de jogadores do interior de São Paulo, onde sempre foi um celeiro, massa. Mas, assim, vou dar o contraponto agora, tá? Eu não vou dizer que ele não está. Gente, eu não posso entrar no que eu sei. Tem informação que eu posso dar e tem informação que se eu der, acabei, fecho o meu canal aqui, porque eu não vou dar... Né? Vou perder minha moral com todo mundo, com um monte de fonte, um monte de coisa. Não vou fazer isso. Mas assim, e vou atrapalhar literalmente a questão. Que é um canal que eu tenho que trabalhar. É pior do que o cara que dá informação e não tem aquele link com compromisso. Tem. Eu tenho que editar a imagem, eu não posso mostrar certas coisas quando a gente pega imagem do clube. Mas assim, eu não vou dizer que não está. Mas não é informação, tá? Aí agora comentário meu. Uma análise macro da situação. Olhar para Eduardo Batista é olhar, vou dizer, um pouco para a gestão de Milton Bivar. A turma de Milton Bivar é contrária à turma daí. Mas tem que ser profissional, tem que não sei o quê. Gente,
Eu sei de tudo isso. Mas vai dizer que não tem preferências. Teve jogador que já deixou de vir para cá com o Milton porque era ligado à gestão de Gustavo do B. E vice-versa. Eu sei porque tinha dinheiro para contratar. Eu sei porque eu estava envolvido no processo e tinha patrocínio. A história que eu contei aqui na época. Mas ninguém quis ouvir depois. Mas tinha. Não veio por quê? Isso é informação. Eu estava nos bastidores diretamente ligado a essa história aí. A turma fica falando aqui, eu não sou de me colocar, não, mas eu estava envolvido nesse processo. Eu sempre digo aqui, em vários processos. E Diego Souza não veio naquela época porque não tinha o DNA, aspas, com a gestão daquele momento. Né? É um cara que tem um DNA com Augusto Carreiras, com o Luciano, com o Gustavo do B, com o Yuri, com essa turma. Então, sei lá. Mas teve esse tipo de história. Dinheiro tinha, mesmo quebrado, mas arrumou-se patrocínio, etc, etc. E eu sei como foi a história que eu estava envolvido nesse negócio. A galera de São Paulo, etc. Quem é das antigas aqui sabe. Então, cara, eu fico vendo o peso da não vinda do Eduardo Batista e eu entendo por causa disso daí. Porque rola. Independente se você quer ou não, acho certo ou não, rola do lado vermelho ou do lado azul, amarelo. Rola do lado miltista e do lado, sei lá, iurista, sei lá o nome que se dê aí. Então, é uma situação assim. Não é difícil, aliás, não é impossível, mas nesse sentido. Já o outro nome que você perguntando, eu já pensei nele, Luxemburgo. Você pensou em Luxemburgo também? Pensei. Pronto. O bom nome Mas, assim, há quanto tempo o Luxemburgo não faz um bom trabalho para trazer ele agora, para esse momento, para... Mas ele como coordenador, por exemplo, o Eduardo como treinador, né? Essa dualidade, entendeu? Porque A assim, ideia é veja, boa, mas precisa ser estudada, né? pois é, Os é prós e os estudado. contras aí, que Pois é, ó, agora... quer ver um nome que está caladinho na dele, mas se você abrir, por exemplo, a classificação da Série B, eu tomei até um susto, surpreendido, muito bem surpreendido, o Remo Futebol Clube está com 12 pontos numa Série B, você fala, poxa, nível uma Série B, é uma Série B, mas Daniel Paulista, caladinho na dele, pegou o Remo e está em primeiro lugar da Série B, isolado, com 12 pontos, né? Que é um cara que também o esporte tem um certo apreço. Por que eu estou falando isso? Porque o esporte, historicamente, é um time, é um clube que lançou técnicos para o Brasil e para o mundo. Emerson Leão foi assim, Daniel Paulista foi assim e Eduardo Batista foi assim. Então, estou falando de três caras que o esporte lançou no mercado mundial. Leão começou como técnico aqui, aí em 87. Eduardo Batista começou como técnico em 2014. E Daniel Paulista também começou como técnico do esporte ali em 2016, 2017. Então, assim, eu acho que Eduardo Batista é um cara que compreende o que é o clube. Agora, fez aquela coisa em 2015 que ninguém gostou, né? Voltou para o clube depois de 2020 ou 21 e não conseguiu salvar. Enfim, mas o que foi que ele fez, Alessandro? Ele se resguardou, deu dois passos atrás depois daquele negócio do Palmeiras. Ali Fala lascou fonte. Ele fez ele. assim, ó. Lascou ele. Ele fez assim, ó, igual a flecha. Deu dois passos para trás, velho. Foi Deu para na uns segunda 10, uns divisão do 20 passos para Paulista. trás. Deu uns 20 passos. Foi dois, não. Guaratinguetá, Novo Horizonte. Ele ficou aqui assim, ó, vamos me resguardar. E se resguardou. Porque ele teve a grande chance da vida dele. Foi com o Palmeiras, vitrine nacional, né? Poderia hoje estar no patamar e nunca mais voltar para o esporte do Recife, igual o Dorival Júnior. Almero Lacerda inventou um Dorival Júnior para o Brasil e para o mundo em 2006. Ou não foi? Foi. Ninguém Mas era sabia que era outra época, Dorival. velho. Era outra Eu época. sei, Alessandro, eu sei, mas se não fosse, Totalmente por exemplo, ó, diferente. quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo Adoro clássico. Homero, mas Homero hoje, com esses Não, pensamentos eu de sei, mas jogo. eu vou dar um exemplo do que é futebol, do que é oportunidade. Se não fosse a Batalha dos Aflitos, Mano Menezes estava treinando o Guarani de Bagé, estava treinando São José, Rio Grande do Sul, entende o que eu estou querendo dizer? É oportunidade, velho. Oportunidade. E olha que eu não acho o Mano Menezes nada disso do que ele é. Mas é a oportunidade. Ele pegou aquela oportunidade que ele teve com o Grêmio Futebol Porto Alegrense e está onde está Mas tu hoje. acha que o momento agora seria para um técnico que não tenha. Como é que eu posso dizer, meu Deus? Não é grife, porque grife lembra só o supérfluo, né? Eu estou falando que tenha nome, que tenha. Que jogador tem isso, porra? O cara olha para o outro assim faz. Esse cara ganhou o quê, velho? Infelizmente, o Pois ambiente é. de futebol é assim.